A paz do Senhor, adolescentes. Meu nome é Igor. Meu nome é Fernando. Meu nome é Rafaela. E meu nome é Rebeca. Nós falamos diretamente da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, que fica na cidade de Cariacica, no Espírito Santo, no Brasil, que fica no planeta Terra. Seja bem-vindo você que é aluno, seja bem-vindo você que é visitante. Coloca aí no chat seu nome, nós ficaremos muito felizes em te conhecer. E não vamos nos esquecer de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. E para a glória de Deus, adolescentes, nós estamos na lição de número 13, a última desse trimestre, com o nome Um Exílio e uma Esperança. E antes de começar a aula, é claro, a gente vai orar. Senhor, nós te louvamos mais essa aula e também por todo esse trimestre. Pedimos que o Senhor venha nos ajudar a crescer na graça e no conhecimento. Senhor, venha ministrar no coração de cada um a tua vontade, meu Deus. Nos ajude a conhecer do Senhor e também a fazer do Senhor conhecido. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, adolescentes. Eu sou o João Pedro e estou aqui hoje para mais uma leitura bíblica, que se encontra em Jeremias 30, no versículo 10. Vamos ler? Não temas, pois tu, ó meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei de terras de longe, e a tua descendência da terra do seu cativeiro. E Jacó voltará e descansará e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize. Tchau, adolescentes! Adolescentes, por acaso vocês já ouviram algum espertinho tentando duvidar de Deus que faz aquela pergunta? Ah, mas se Deus existe, por que existe tanto mal no mundo? É claro que essa pessoa está enganando a si mesma, porque Deus é justo. Deus cobra o mal. Apesar de ele ser paciente e dar ao ser humano algum tempo para que ele se arrependa, Deus cobra e exerce o juízo. E a gente vai ver na aula de hoje que ele não poupou nem o seu povo. A gente viu ao longo do trimestre que Israel foi dividido em Reino do Norte, Reino do Sul, Israel e Judá. Israel não teve nenhum rei bom e Judá teve só alguns. Ou seja, no geral, o povo de Deus foi muito rebelde, foi horrível e foi mal. E acontece que Deus, que não está alheio ao mal, não está ignorando o que o homem faz, o que ele fez? Cobrou o povo de Deus. E aí a gente entra no tópico 1, o juízo de Deus sobre Israel. Como o Igor estava dizendo, o Reino do Norte nada mais é que o povo de Israel. E esse povo ficou de pé durante uns 2 séculos, mais ou menos. E nesse período, 20 governadores chegaram ao trono. Entretanto, tanto os governadores quanto o povo, eles rejeitaram a Deus, caíram no pecado. E isso fez com que acarretasse um juízo sobre a vida deles. Mas Deus, com sua infinita misericórdia, proporcionou um meio para eles se arrependerem. Então ele enviou os seus profetas, como Elias, Eliseu, para alertar o povo e dar uma chance de arrependimento e de mudança de vida. O Reino do Norte se tornou uma terra totalmente pagã. Ela se adulterou, ela abandonou a Deus em todas as formas possíveis. Quando há a divisão entre o Reino de Israel, entre o Reino do Norte e do Sul, sabemos que 10 tribos ficam retidas no Norte, e desse povo não houve um rei bom que houvesse em Israel, nem o povo. O povo começou a abandonar a Deus, a se prostituir e a adorar a outros deuses, principalmente a Baal, e a queimar os seus filhos no fogo, fazendo aquilo que Deus abominava, aquilo que Deus reprovou antes da conquista da terra. Então nós vemos que o povo, ele se distancia de Deus, ele se divorcia de Deus. É um povo que não ama mais a Deus, é um povo que quer viver segundo o padrão, a cultura dos outros povos. E sendo assim, Deus enviou vários dos seus profetas ao longo de vários anos, alertando para que o povo se arrependesse, quebrantasse o seu coração e voltasse a Deus, voltasse à essência, ao primeiro amor, às primeiras obras. Então nós vemos que o povo, ele não ouve ao Senhor, despreza os profetas, mata seus profetas de todas as formas possíveis, eles desprezam a Deus. E no período do reinado de Oséias, nós vemos que a Síria invade Israel, sitia a cidade, toma a cidade, destrói a cidade e leva todo o povo cativo. Toda Israel, o reino do norte, ficou devastado e esse povo foi espalhado pelas nações, pelo território, domínio da Síria, a qual nunca mais retornou à sua terra por causa do seu pecado, porque Deus disse que isso aconteceria. Deus enviou vários alertas para que o povo retrocedesse do caminho que estava tomando. Porém, o povo não quis dar ouvidos. Se o povo escuta atentamente aos alertas de Deus, Deus tinha parado exatamente aquele juízo e teria dado uma nova oportunidade ao povo de Israel. Porém, o povo de dura serviço não quis dar ouvido, atenção ao Senhor. E isso a gente
precisa entender se nós realmente temos sido o povo zeloso de Deus, que ouve atentamente o seu chamado para o arrependimento, ou somos esse povo de duro coração, que não ouve a Deus e nem tem mais temor a quem Ele é. Então, adolescentes, a Síria atacou Israel em 722 a.C. O povo se rendeu e esse ano marca o fim do Reino do Norte. Os judeus foram levados cativos e os que ficaram no território tiveram que pagar tributos. Quando Deus deu a lei para o seu povo, a gente vai ver lá no finalzinho do livro de Deuteronômio, capítulo 28, que Deus vai falar basicamente o seguinte: eu dei toda essa lei. Se vocês seguirem, vocês vão se dar bem. Mas se vocês não seguirem, vocês vão se dar mal. E o povo de Israel não seguiu e se deu mal muito rápido. Mas, lembra que eu falei que em Judá tiveram alguns reis bons? Pois bem, foram só alguns. Com o tempo, o reino de Judá também foi julgado por Deus. Mas então, qual a diferença entre o julgamento do reino do norte e o julgamento do reino do sul? Olá, adolescentes. Será que existe diferença entre o castigo que Deus dá a Judá e o castigo que Deus dá a Israel? Inicialmente, tudo é castigo, mas Deus deu um castigo diferente para as 10 tribos e elas se perderam e só foram salvos aqueles que desceram para o reino do sul. Então, eles são destruídos e nunca mais voltam para a sua terra. O Reino do Sul, Deus teve um pouco mais de misericórdia. A paciência de Deus se estendeu um pouco mais por causa das promessas que Deus havia feito a Davi e por causa de Jesus Cristo, para que fosse preservada a linhagem do Messias. Por isso, Deus preservou a tribo de Benjamim e a tribo de Judá, que estavam muito próximas e elas estavam ligadas uma à outra, as duas foram preservadas. Deus enviou Judá e Benjamim para o cativeiro, mas os trouxe de volta 70 anos depois, por causa da promessa do Messias, que ele viria para alcançar todas as nações. O que difere de um juízo para o outro não está no fato de Deus dar uma oportunidade para Judá por causa de Jesus, mas porque Deus está punindo o pecado daquele povo que se entregou à idolatria e a outros pecados. Esse é um aviso para cada um de nós. Deus não poupará o pecado na vida de ninguém. Deus abençoe você. No tópico 2 vai falar sobre o juízo de Deus sobre Judá. Quando isso tudo aconteceu, foi no 6º ano do reinado do rei Ezequias, quando aconteceu a queda da Babilônia. Depois desse evento, surgiu um período de 100 anos onde reis começaram a governar, no total de 7 reis. Só que tanto os reis quanto o povo, eles também se afastaram de Deus, exceto Ezequias e Josias, que tentavam sempre levar o povo para perto de Deus. O povo de Judá, em vez de eles ter usado o povo de Israel como exemplo, eles preferiam esquecer de tudo que tinha se passado, o que se tinha feito, também se esqueceram de Deus, fazendo com que também o juízo viesse sobre a vida deles. Como o povo de Judá, mesmo com várias coisas que tinham acontecido com o reino do norte, eles não quiseram se arrepender, Deus enviou também a sua misericórdia para com eles, que foi o rei Ezequias e o rei Josias, para alertar o povo do perigo iminente que eles estavam correndo. Também Deus levantou uma nação vizinha para abater o povo de Judá, fazendo também com que a Síria, que era uma grande potência na época, após várias conquistas, perdesse suas forças e caísse. Em 605 a.C., nós vemos a primeira vez que Nabucodonosor cerca Jerusalém a fim de conquistar o território de Judá. E ele tem êxito, ele consegue aquilo ali. Lembrando que tudo isso foi avisado com muita antecedência por Deus e de forma bem intensa através do profeta Jeremias. Porque Judá também começou a entrar nos mesmos caminhos de Israel, nos mesmos caminhos que Deus reprovou. Eles começaram a entrar nesses caminhos, ignorando completamente os avisos de Deus. E Deus usa Jeremias de forma muito intensa para trazer o povo de volta às primeiras obras de obediência, de amor, de temor a Deus.
Deus. E ao longo dos textos bíblicos, nós vemos que o povo ele ignora completamente os avisos de Deus. Então nós vemos o primeiro cerco de Nabucodonosor levando uma parte do povo de Judá, os mais importantes, os príncipes, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que são personagens muito importantes na história lá na frente. Mas voltando ainda para a parte do cerco, nós vemos que Nabucodonosor retorna em 597 a.C. e o reino estava sob o comando de Joaquim, que acabou cedendo a Nabucodonosor, deixando que ele invadisse e levasse os utensílios do templo de Deus, levasse o ouro, as riquezas do templo de Deus, levando também uma boa parte do povo mais uma vez. E Nabucodonosor retorna uma última vez, a qual ele enfrenta uma resistência muito severa de Zedequias, que não queria mais ceder. E ali o povo, se o povo tivesse se arrependido, se o povo tivesse voltado para o Senhor, Deus tinha dado escape ao povo. Isso não acontece. O povo continua nos seus caminhos errados, continua fazendo aquilo que não agrada a Deus. E ali nós vemos a destruição completa de Judá e principalmente do templo, o que causa o desastre, a ruína total do povo de Deus, a qual começa lá em Israel e se alastra até Judá. E eles fizeram muitas coisas que não era de acordo com a Bíblia, não era de acordo com os princípios de Deus. O que aconteceu com o povo foi a idolatria, a falta de temor a Deus e a decadência moral e espiritual dos hebreus. Então, adolescentes, pergunta que eu faço a vocês: como Paulo disse aos romanos, se Deus não poupou Israel, como que ele irá poupar a gente? Filho. Oi. Já são mais de 10 horas da noite e você ainda tá jogando? Sim, Amanhã você não tem prova? tenho. E você já estudou? Eu vou estudar daqui a pouquinho, pode Daqui deixar. a pouquinho, se você jogar mais ainda e estudar ainda, vai ser tarde, você vai perder o horário. Você vai continuar jogando ainda? Sim. Filho, obedece seu pai, para de jogar agora, vai estudar rapidinho, vai dormir, você vai perder o horário da prova e ainda vai ficar de recuperação. Não precisa não, eu consigo. Filho, larga o celular, vai estudar. Eu só vou passar essa fase, senão eu vou perder o jogo. Filho, pela última vez eu vou te dar um aviso. Para de jogar, estuda para a prova, dorme, porque senão você vai perder o horário e pior, você vai ir mal na prova e vai ficar de recuperação com risco de reprovar. Obedece. Mas eu consigo dar conta. Eu vou estudar. Quer saber? Esquece. Faz o que você quiser. Ai, que sono. Acho que finalmente eu vou dormir. Vou ver que horas são. Meu Deus, já são 7 horas. Eu não estudei pra prova e ainda posso ficar de recuperação. Vou correndo pra escola pra não perder a prova. Deveria ter escutado meu pai. Eu perdi a prova e agora eu posso correr o risco de reprovar no ano. Devia ter escutado ele. Devia ter parado de jogar e ter estudado. Assim eu não iria perder a prova. Eu devia ter obedecido. E agora fiquei com essa consequência. Como um pai que ama, ele vai repreender o seu filho, é o que Deus faz com o seu povo. Todo esse juízo não foi à toa. Deus tinha o objetivo de purificar o povo, fazer com que eles reconhecessem seus maus caminhos e assim como filhos arrependidos, eles se voltassem a Deus. Como Deus é um pai, isso quer dizer que ele ama a gente. E da mesma forma que existe o juízo, existe também a misericórdia dele. E glória a Deus por isso. A gente vai ver que Deus mandou vários e vários profetas falando sobre, não sobre o juízo, mas falando sobre a restauração do povo de Deus. Mas então, adolescente, qual é o seu profeta preferido do Antigo Testamento? Nós estamos aqui com o Rian, Ian. Qual é o seu profeta da Bíblia preferido e por quê? profeta Isaías, porque ele profetizou sobre a vinda do Messias. Estamos aqui com o Alan, Alan. Qual é o seu profeta da Bíblia preferido e por quê? Eliseu, porque ele foi o discípulo de Elias e ensinou várias coisas sobre amar a Deus e ser um exemplo para a sociedade na sua época. Estamos aqui com o Gabriel. Gabriel. Qual é o seu profeta preferido e por quê? Joel, porque ele profetizou sobre avivamento, foi um homem de Deus muito bom.
Então, um desses profetas foi Abacuque, que viveu em Judá. Na sua época, a Babilônia crescia e tinha domínio sobre muitas nações. Judá seria dominado em breve por esse império. O profeta sabia que muitos reis não temiam o Senhor e oprimiam seu povo. Por fim, adolescentes, o profeta entendeu que deveria ter fé e se alegrar em Deus. Agora, falando sobre o profeta Jeremias, eu acho muito interessante a história dele, porque toda pessoa que nascia na linhagem sacerdotal, mais tarde seria sacerdote. Mas com Jeremias foi diferente, porque desde o ventre da sua mãe, diz a palavra, que ele foi escolhido para ser profeta. Mas, às vezes as pessoas pensam, né, que ser profeta é uma coisa fácil, mas na verdade, quando você quer exercer algo para Deus, doar totalmente para Deus, isso vai ter grandes custos. E bem provável que você vai encontrar muitas dificuldades na sua vida. Como, por exemplo, Jeremias não pôde casar e nem ter filhos. Ele foi desacreditado, lutou contra falsos profetas, ele foi lançado num poço e dentre outras coisas que aconteceu. Uma das coisas mais, vamos dizer, cabiciosas que aconteceu com ele foi quando ele enfrentava os falsos profetas. Os falsos profetas diziam uma coisa, ele dizia outra. Os falsos profetas nada mais queriam que enganar o povo. Eles diziam que o cativeiro babilônico ia durar apenas 2 anos. Mas Jeremias, ele tinha fé na palavra que Deus tinha direcionado a ele a dizer para o povo que o cativeiro babilônico ia durar 70 anos e não 2 anos. Do início ao fim da vida de Jeremias foi honrar e agradar a Deus. E é muito interessante que até no início e no final da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, a Bíblia vai apontar sempre para Jesus. E é uma coisa que eu tenho para mim, que do início da minha vida até o final dela, eu tenho que apontar para Cristo. Ezequiel, assim como Jeremias, também era filho de sacerdote e automaticamente um sacerdote. Ezequiel, ele vive no mesmo período que o profeta Jeremias, porém ele era bem mais jovem que Jeremias. Ezequiel, ele é levado cativo na primeira leva, cresce na Babilônia, vai crescendo, envelhecendo na Babilônia, e foi lá na Babilônia que ele passou a viver às margens do rio Quebar. E foi ali que ele inicia o seu ministério profético, tendo visões da glória, da manifestação de Deus, tendo visões extraordinárias de Deus, Deus o visitando, Deus falando com ele a respeito de várias coisas. Ele não foi diferente de Jeremias. Porém, Jeremias anuncia a mensagem de Deus a um povo de duro coração, a um povo que não quis ouvir a mensagem de Deus. E Ezequiel anuncia a mensagem de Deus de esperança, de restauração a um povo quebrado, a um povo quebrantado. A palavra quebrantado, ela vem literalmente de quebrado, destruído, despedaçado. Ela traz um sentido que a resistência foi quebrada, as pessoas estão desarmadas de si mesmas, e é aí que Deus começa a trabalhar. O povo já passava num período muito longo de cativeiro, e ali Deus começa a usar o profeta Ezequiel para lembrar das promessas, para trazer esperança ao povo, e ali começa uma nova geração de Israel, completamente estruturada, entregue ao Senhor, trouxe de volta a essência da adoração a Deus, porque o período que Deus deixa o povo cativo é um período de 70 anos, é um período que Deus está corrigindo, é quando o povo começa a entender a necessidade, a importância de temer a Deus e amar a Deus de todo o coração. A palavra de Deus, ela traz para nós grandes ensinamentos para a vida, independente do tempo. Ela vai trazer para nós uma importância direta. Se Deus está falando, não siga por esse caminho, então não siga, mas siga por esse, pelo caminho excelente que é Jesus Cristo. Então, deixe que Deus quebrante o seu coração, deixe que Deus coloque você no caminho que se deve andar, e assim você e a sua casa serão abençoados por Deus. Adolescentes, nessa aula a gente ouviu ou sobre o juízo de Deus ou sobre profetas anunciando a restauração. Sabe que essa aula é o momento para você se posicionar. Se você é alguém que está sobre a misericórdia de Deus, é alguém fiel, pense que Deus quer usar você como um profeta nessa geração. Em meio a tantas pessoas corrompidas, você que deve ser a voz dele para chamar o povo ao arrependimento. Agora, se você não é um desses fiéis, se você é alguém que está vacilando com Deus, Deus nessa aula está tendo misericórdia da sua vida. Assim como ele chamou, teve paciência com o povo de Israel, Deus está sendo paciente com você. Ele quer te quebrantar e ele quer fazer coisas boas na sua vida. Então, reflitam agora no conteúdo dessa aula e posicionem-se. E agora, chegou o nosso momento tão especial. Momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix.
Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas, e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3:9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. A paz do Senhor, adolescentes. Eu me chamo Rian Brian, estamos aqui para mais um quiz. Vamos para a pergunta de número 1. Qual foi o primeiro reino a ser levado cativo como juízo de Deus e por qual motivo? Letra A, Judá, por causa da idolatria no templo e alianças erradas. Letra B, Israel, por causa da idolatria e desobediência à palavra de Deus. Letra C, Babilônia, por atacar o povo de Deus. Letra D, Egito, por oprimir o povo de Israel no passado. Tempo na tela. E a resposta certa é a letra B, Israel, por causa da idolatria e desobediência à palavra de Deus. Vamos para a segunda pergunta. Qual nação foi usada por Deus para castigar o reino do norte? Israel. Letra A, Egito. Letra B, Babilônia. Letra C, Assíria. Ou letra D, Roma. Tempo na tela. E a resposta certa é a letra C, Assíria. Vamos para a terceira pergunta. Quem derrotou o reino de Judá e por qual motivo? Letra A, Assíria, porque Manassés era um rei ímpio. Letra B, Babilônia, por causa da infidelidade do povo. Letra C, Roma, por causa da rejeição de Jesus. Ou letra D, Egito, por causa da quebra de aliança. Tempo na tela. E a resposta certa é a letra B, Babilônia, por causa da infidelidade do povo. Vamos para a quarta pergunta. Qual profeta anunciou que o povo de Judá ficaria 70 anos na Babilônia? Letra A, Isaías. Letra B, Jeremias. Letra C, Daniel. Ou letra D, Ezequiel. Tempo na tela. E a resposta certa é a letra B, Jeremias. Vamos para a quinta e última pergunta. Como foi o ministério do profeta Jeremias? Letra A, respeitado pelos líderes religiosos. Letra B, agradável aos reis por ser equilibrado. Letra C, aceito pelo povo por falar palavras de paz. Ou letra D, rejeitado e perseguido, mas permaneceu fiel. Tempo na tela. E a resposta certa é a letra D, rejeitado e perseguido, mas permaneceu fiel. E foi isso, adolescentes, o nosso quiz. Espero que vocês tenham prestado atenção na aula e acertado todas. Tchau! E assim como começamos, orando, nós vamos também terminar orando. Senhor nosso Deus eterno Pai, te agradecemos por mais essa aula, pelo conteúdo dela, porque nós aprendemos mais do Senhor, mais de Tua Palavra. Que essa palavra, Senhor, possa estar sendo entronizada, Senhor, edificada nos nossos corações, de cada aluno também, de cada visitante, Senhor, de cada um que vai assistir essa aula. Que o Senhor possa estar abençoando, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Tchau, adolescente. Tchau. Tchau, adolescentes! Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? No tópico do... Meu Deus do céu! Tá bom, peraí. É você, eu e você. Ah, tá. Sei. Devido aos pecados, né, do povo, né?
Não, eu falei muito né. E resultando no levantamento, não. Qual é? Não é levantamento, Ascensão, é ascensão. Qual foi a última palavra que eu disse? Pois corta isso, gente. Corta isso, gente.